Olá, graça e paz em nome de Jesus. Hoje é o 97º dia de leitura do projeto Conheça a Sua Bíblia. Quanto aos filhos de Rúben, o primogênito de Israel, pois Rúben era o primogênito, mas, por ter profanado o leito de seu pai, o seu direito de primogenitura foi dado aos filhos de José, filho de Israel, de modo que, na genealogia, Rúben não foi contado como primogênito. Judá, na verdade, foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o príncipe, mas o direito da primogenitura foi de José. Os filhos de Rúben, o primogênito de Israel, foram estes: Enoque, Palu, Esrom e Carmi. O filho de Joel foi Semaías, de quem foi filho Gog, de quem foi filho Simei, de quem foi filho Mica, de quem foi filho Reaías, de quem foi filho Baal, de quem foi filho Beera, o qual Tiglat-Pileser, rei da Assíria, levou cativo. Ele foi chefe dos Rubenitas. Quanto a seus irmãos, pelas suas famílias, quando foram inscritos nas genealogias, segundo as suas descendências, tinham por chefes Jeiel, Zacarias, Bela, filho de Azaz, filho de Sema, filho de Joel, que habitaram em Aroer, até Nebo e Baal-Meon. Também habitaram do lado leste, até a entrada do deserto, o qual se estende até o rio Eufrates, porque o seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. Nos dias de Saul, fizeram guerra aos agueranos, que caíram pelo poder de sua mão e habitaram nas tendas dele, em toda a terra fronteira de Gileade, do lado leste. Os filhos de Gade habitaram em frente deles, na terra de Bazã, até Salca. Joel foi o cabeça e Safã o segundo. Também Janá e Safate estavam em Bazã. Seus irmãos, segundo as suas casas paternas, foram Micael, Mesulão, Seba, Jorai, Jacã, Zia e Eber, 7 ao todo. Estes foram os filhos de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jesissai, filho de Jado, filho de Bus. Ai, filho de Abidiel, filho de Guni, foi o chefe da sua família. Habitaram em Gileade, em Bazã, e suas aldeias, bem como até os limites de todos os arredores de Saron. Todos estes foram inscritos na genealogia dos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. Dos filhos de Rúben, dos Gaditas e da meia tribo de Manassés, homens valentes que traziam escudo e espada, entesavam o arco e eram treinados para a guerra. Houve 44.760 capazes de sair à batalha. Fizeram guerra aos aguerenos, a Getur, a Nafis e a Nodab. Foram ajudados contra eles, e os agarenos e todos os que estavam com eles foram entregues nas suas mãos, porque na batalha clamaram a Deus, que lhes deu ouvidos, porque confiaram nele. Levaram o gado dos agarenos, 50.000 camelos, 250.000 ovelhas, 2.000 jumentos e 100.000 pessoas, porque muitos caíram feridos à espada, pois a batalha era de Deus, e eles habitaram no lugar deles até o exílio. Os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra de Bazã até Baal-Hermon e Senir e o monte Hermon, e eram numerosos. Estes foram chefes de suas famílias, a saber, Éfer, Ize, Eliel, Asriel, Jeremias, Odavias e Jadiel, guerreiros valentes, homens famosos, chefes de suas famílias. Porém foram infiéis ao Deus de seus pais e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos da terra, que Deus tinha destruído diante deles. Por isso, o Deus de Israel despertou o espírito de Pul, rei da Síria, ou seja, o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Síria,
que levou cativos os rubenitas, os gaditas e a meia tribo de Manassés, e os fez morar em Ala, Abor e Ara, e nas proximidades do rio Gozã, onde permanecem até o dia de hoje. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Coate foram Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Anrão foram Arão, Moisés e Miriam. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar gerou Finéias, e Finéias gerou Abissua. Abissua gerou Buque, e Buque gerou Uzi. Uzi gerou Zeraías, e Zeraías gerou Meraiote. Meraiote gerou Amarias, e Amarias gerou Aitube. Aitube gerou Zadok, e Zadok gerou Aimaas. Aimaas gerou Azarias, e Azarias gerou Joanã. Joanã gerou Azarias. Este é o que serviu como sacerdote no templo que Salomão tinha edificado em Jerusalém. Azarias gerou Amarias, e Amarias gerou Aitube. Aitube gerou Zadok, e Zadok gerou Salum. Salum gerou Ilquias, e Ilquias gerou Azarias. Azarias gerou Seraías, e Seraías gerou Jeozadaque. Jeozadaque foi levado cativo quando o Senhor levou Judá e Jerusalém para o exílio por meio de Nabucodonosor. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. São estes os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei. Os filhos de Coate foram Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. São estas as famílias dos levitas, segundo as casas de seus pais. O filho de Gerson foi Libni, de quem foi filho Jaate, de quem foi filho Zima, de quem foi filho Joá, de quem foi filho Ido, de quem foi filho Zerá, de quem foi filho Jeaterai. O filho de Coate foi Aminadab, de quem foi filho Coré, de quem foi filho Assir, de quem foi filho Eucana, de quem foi filho Ebiasaf, de quem foi filho Assir, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Uriel, de quem foi filho Uzias, de quem foi filho Saul. Os filhos de Eucana foram Amazai e Aimote. O filho de Eucana foi Zofai, de quem foi filho Naate, de quem foi filho Eliabe, de quem foi filho Jeroão, de quem foi filho Eucana. Os filhos de Samuel foram Joel, o primogênito, e depois Abias. O filho de Merari foi Mali, de quem foi filho Libni, de quem foi filho Simei, de quem foi filho Uzá, de quem foi filho Simeia, de quem foi filho Agias, de quem foi filho Asaías. São estes os homens que Davi constituiu para dirigir o canto na casa do Senhor, depois que a arca foi colocada lá. Ministravam diante do tabernáculo da tenda do encontro com cânticos, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e exerciam o seu ministério segundo a ordem prescrita. São estes os que serviam com seus filhos. Dos filhos dos coatitas, Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zuf, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amazai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebiasaf, filho de Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. Seu irmão Asaf estava à sua direita. Asaf era filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baazeias, filho de Malquias, filho de Etni, filho de Zera, filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. Seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à esquerda, a saber, Etã, filho de Quise, filho de Abdi, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Ilquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer,
filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. Seus irmãos, os levitas, foram encarregados de todo o serviço do tabernáculo da casa de Deus. Arão e os seus filhos faziam oferta sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso. Todo o serviço relacionado com o Santo dos Santos e a expiação por Israel, segundo tudo o que Moisés, servo de Deus, havia ordenado. O filho de Arão foi Eleazar, de quem foi filho Finéias, de quem foi filho Absua, de quem foi filho Buque, de quem foi filho Uzi, de quem foi filho Zeraías, de quem foi filho Meraiote, de quem foi filho Amarias, de quem foi filho Aitube, de quem foi filho Zadok, de quem foi filho Aimaas. São estes os lugares que eles habitavam, segundo seus acampamentos, dentro das suas fronteiras, a saber, os filhos de Arão, das famílias dos coatitas, foram os primeiros a serem sorteados, e receberam Hebrom na terra de Judá, e os seus arredores. Porém, o campo da cidade, com as suas aldeias, foram dados a Calebe, filho de Jefoné. Aos filhos de Arão deram as cidades de refúgio, Hebrom e Líbina, com seus arredores, Jatir e Estemoa, com seus arredores, Rilém com seus arredores, Debir com seus arredores, Azã com seus arredores e Bet-Semes com seus arredores. Da tribo de Benjamim, Geba com seus arredores, Alemete com seus arredores e Anatote com seus arredores. Ao todo, 13 cidades, segundo as suas famílias. Aos que restaram da família de Coate, foram dadas por sorteio 10 cidades da meia tribo, metade de Manassés. Aos filhos de Gerson, segundo as suas famílias, da tribo de Isacar, da tribo de Áser, da tribo de Naphtali e da tribo de Manassés, em Bazã, foram dadas por sorteio 13 cidades. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, da tribo de Gade e da tribo de Zebulon, foram dadas por sorteio 12 cidades. Assim, os filhos de Israel deram aos levitas estas cidades com seus arredores. Deram-lhes por sorteio da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão e da tribo dos filhos de Benjamim, estas cidades que são mencionadas nominalmente. A algumas das famílias dos filhos de Coate foram dadas cidades dos seus territórios da parte da tribo de Efraim, pois lhes deram as cidades de refúgio, Siquém com seus arredores, na região montanhosa de Efraim, bem como Gézer com seus arredores, Joquimeão com seus arredores, Bet-Horon com seus arredores, Aijalon com seus arredores, e Gat-Rimon com seus arredores. E da meia tribo de Manassés, Aner com seus arredores, e Bileã com seus arredores. Foram dadas as demais famílias dos filhos de Coate. Aos filhos de Gerson foram dadas da família da meia tribo de Manassés, em Bazã, Golã com seus arredores, e Astarote com seus arredores. E da tribo de Isacar, Quedes com seus arredores, Daberate com seus arredores, Ramote com seus arredores, e Anem com seus arredores. E da tribo de Áser, Masal com seus arredores, Abdom com seus arredores, Ucoque com seus arredores, e Reob com seus arredores. E da tribo de Naphtali, na Galileia, Quedes com seus arredores, Amon com seus arredores, e Quiriataim com seus arredores. Os demais filhos de Merari receberam da tribo de Zebulon Rimono com seus arredores, e Tabor com seus arredores. E do outro lado do Jordão, na altura de Jericó, a leste do Jordão, receberam da tribo de Ruben Bezer com seus arredores no deserto, Jaza com seus arredores, Quedemote com seus arredores, e Mefaate com seus arredores. E da tribo de Gade em Gileade, Ramote com seus arredores, Manaim com seus arredores, Esbom com seus arredores, e Jazer com seus arredores. Os filhos de Isacar foram
Tola, Puá, Jazube e Sinrom, 4 ao todo. Os filhos de Tola foram Uzi, Refaías, Jeriel, Jamaí, Ibzão e Samuel, chefes das suas famílias, descendentes de Tola, homens valentes nas suas gerações, cujo número nos dias de Davi foi de 22.600. O filho de Uzi foi Israías, e os filhos de Israías foram Micael, Obadias, Joel e Isias, 5 ao todo, todos eles chefes. Tinham nas suas gerações, segundo as suas famílias, em tropas de guerra, 36.000 homens, pois tinham muitas mulheres e filhos. Seus irmãos, em todas as famílias de Isacar, homens valentes, foram 87.000, todos registrados pelas suas genealogias. Os filhos de Benjamim foram Belá, Bequer e Gediael, 3 ao todo. Os filhos de Belá foram Esbom, Uzi, Uziel, Jerimote e Iri, 5 ao todo, chefes das suas famílias, homens valentes. Foram 22.034 registrados pelas suas genealogias. Os filhos de Bequer foram Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Onri, Jerimote, Abias, Anatote e Alemete, todos filhos de Bequer. O número deles, registrados pelas suas genealogias, segundo as suas gerações, chefes das suas famílias, homens valentes, 20.200. O filho de Gediael foi Bilã. Os filhos de Bilã foram Jeús, Benjamim, Eude, Kenaana, Zetã, Tarsis e Aizar. Todos estes filhos de Gediael foram chefes das suas famílias, homens valentes, 17.200, capazes de sair à guerra. Supim e Upim eram filhos de Ir, e Uzim era filho de Aer. Os filhos de Naphtali foram Jaziel, Guni, Jezer e Salum, filhos de Bila. Os filhos de Manassés foram Asriel, de sua concubina Síria, que também deu à luz Maquir, pai de Gileade. Maquir tomou a irmã de Upim e Supim por mulher. O nome dela era Maaca. O nome do irmão de Maquir era Zelofeade, o qual teve só filhas. Maaca, mulher de Maquir, teve um filho, a quem chamou Pérez. Irmão deste foi Séres. Os filhos de Pérez foram Ulão e Requem. O filho de Ulão foi Bedã. Tais foram os filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés. Sua irmã, Amolequete, deu à luz Izode, Abiezer e Macla. Os filhos de Semida foram Aiã, Siquém, Liqui e Anião. O filho de Efraim foi Sutela, de quem foi filho Bered, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Eleada, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Zabade, de quem foi filho Sutela, e ainda Ezer e Eleade, mortos pelos homens de Gate, naturais da terra, pois eles foram roubar o gado destes. Efraim, seu pai, chorou por eles muitos dias, e os irmãos dele foram consolá-lo. Depois teve relações com sua mulher. Ela ficou grávida e teve um filho, a quem ele chamou Berias, por causa da desgraça que sua família havia sofrido. Sua filha foi Seerá, que edificou Bet-Horon de baixo e Bet-Horon de cima, bem como Uzem-Seerá. O filho de Bereias foi Refa, de quem foi filho Rezefe, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Taã, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. A propriedade e a habitação deles foram Betel e as suas aldeias, ao leste, Naarã, e a oeste, Gezer e as suas aldeias, Siquém e as suas aldeias, até Aia e as suas aldeias. Do lado dos filhos de Manassés, Bet-Seã e as suas aldeias, Taanac e as suas aldeias, Megido e as suas aldeias, Dor e as suas aldeias. Nestas habitaram os filhos de José, filho de Israel. Os filhos de Aser foram Imna, Isva, Isvi e Berias, e Sera, irmã deles. Os filhos de Berias foram Eber e Malquiel.
Este foi o pai de Birzavite. Éber gerou Jaflete, Somer, Otão e Suá, irmã deles. Os filhos de Jaflete foram Pazaque, Bimal e Asvate. Estes foram os filhos de Jaflete. Os filhos de Semer foram Ai, Roga, Jeubá e Arã. Os filhos de seu irmão Helen foram Zofa, Ina, Celes e Amal. Os filhos de Zofa foram Sua, Arnefer, Sual, Beri e Inra, Bezer, Od, Sama, Silza, Itran e Beera. Os filhos de Jéter foram Jefoné, Pispa e Ara. Os filhos de Ula foram Ara, Aniel e Rízia. Todos estes foram filhos de Azer, chefes das famílias, escolhidos, homens valentes, chefes de príncipes, registrados nas suas genealogias para o serviço na guerra. Seu número foi de 26.000 homens. Chegamos ao fim da leitura do 97º dia. Que o Senhor seja com o teu espírito e que a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. E ao Deus único e sábio seja dada toda a glória e que a sua vida seja sempre para mais em Cristo Jesus. Um forte abraço e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.